Vamos lá agora, né, gente? Vamos ver quem foi perseverante, que conseguiu ficar aí e tá juntinho com a gente. Quero ver. Isso. Tá voltando, gente? Vai dando feedback aí, vai falando pra gente. Vamos esperar só um pouquinho, porque muita gente saiu e tá me chamando aqui. Eu tô falando que nós estamos voltando. Isso, vamos lá. Vai colocando aí. Tá chegando, vamos que vamos, vai lá. Isso é porque vai ser bênção, gente. Quando é assim, que dá muito problema, não é? A câmera é nova, gente, e aí a configuração não deu certo, deu pau, mas isso aí é internet, são essas coisas eletrônicas, a gente apanha mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo, vão entrando aí de novo, vai colocando aí nos grupos, gente, para o pessoal voltar. Nós chegamos a 200 e tantas visualizações no primeiro, então vamos continuar, vai lá. Vamos orar para a gente começar. Amém, amém. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra para nós hoje, para nos acalmar, para falar aos nossos corações. Eu sei que tem muitas meninas aí, alunas do Barone também nos acompanhando, junto com as meninas da Liberty. Deus abençoe vocês. Todo mundo aí que tá juntinho, manda para as amigas, né? A Dai já mandou para tanta gente aqui nesse tempo, porque eu falei, ela não evangelizou aqui, mas ela tá aqui no celular, ela tá colocando até a palavra, gente. Eu tô mesmo. Ela foi pondo até a palavra, só faltou tirar print da minha folhinha e mandar, só faltou isso. Então vamos fazer uma oração, a Dai vai orar para a gente começar e aí nós vamos conversar um pouquinho. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença. Pai, vem aqui falar conosco em nome de Jesus. Usa sua filha, usa sua serva. Que essa noite o Senhor possa ministrar em nossos corações. Que essa palavra possa dar fruto, Pai. Fruto que edifica, fruto que nos levanta, Pai. Em nome de Jesus. Fica aqui conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se as meninas estão voltando. Tá todo mundo voltando. Amém. Vamos lá. Pessoal, eu pensei e orei ao Senhor sobre uma palavra para falar hoje com vocês, para esse bate-papo nosso. E eu pensei em falar, eu até coloquei no grupo, sobre perseverança. Sobre perseverar. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis que às vezes nós desanimamos. A nossa fé às vezes não alcança algumas coisas, isso vão trazendo um desânimo para a nossa vida e a gente vai perdendo a perseverança, a persistência. E a palavra diz que a perseverança é uma paciência e ela é transformada em experiência. Então eu escolhi duas mulheres para falar hoje, mulheres que através da palavra elas nos ensinaram a perseverar. Uma delas que eu vou começar falando é Ana. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, mas eu não vou prender, porque como nós começamos já um pouquinho mais tarde, Ana, gente, a história conta lá em 1 Samuel, capítulo 1, a história dessa mulher que é faladíssima na Bíblia. Muitas pessoas pregam sobre ela. Ana, a Bíblia fala a história de Ana, casada com Eucana. Ana era uma mulher que era muito triste porque ela era estéril. Em alguns versículos da palavra fala que Deus cerrou a madre dela. E ser estéril naquela época, a mulher era como se ela fosse inútil. Ela não servia para outra coisa a não ser ter filhos. Era uma sociedade onde a utilidade da mulher era para ter filhos, era para procriar. E Ana, mesmo a Bíblia nos narrando, falando que o marido amava, mas Ana era uma mulher com a alma amargurada, pelo motivo de não ter filho. 1 Samuel capítulo 1 vai contar a história de Eucana. Eucana tem Ana e Penina, são suas duas mulheres. Penina tinha filhos e Ana não. E aí fala pra gente que de ano em ano Eucana ia a Siló adorar e entregar sacrifícios ao Senhor. E quando nós vamos lendo todo o capítulo 1, a gente vê que Eucana levava a família para adorar e entregar sacrifícios ao Senhor. E numa dessas idas, a gente vê a história de Ana. A gente vê que ela vai até Siló, o marido adora ao Senhor, entrega os sacrifícios,
que ele entregava ao Senhor. Está lá no capítulo 1 e no verso 5 fala assim, ó, depois que narra que eles vão de ano em ano a Siló, que ele adora o Senhor e entrega o sacrifício, no verso 5 fala assim, e a Ana, porém, dava porção dupla, ele, o marido, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aí no 6 diz assim, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E aí diz assim no 7, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O marido não entende aquela tristeza, porque mesmo numa sociedade onde a mulher só era valorizada pelos filhos, ele não a valorizava pelos filhos, ele valorizava porque ele amava ela. Mas, gente, quando a gente tem um problema, ou uma situação muito difícil, uma circunstância impossível, que aos nossos olhos humanos se torna impossível, mesmo que para as outras pessoas que olham para a gente pensam assim, mas ela não tem problema, ou ela não tem motivo para estar assim, mas só nós sabemos a dor que a gente sente, o tamanho dela, nós e Deus, é claro. Então, às vezes as pessoas olham para você e falam, mas por que está assim? Você e Deus sabe. Talvez para mim não é motivo, mas a pessoa, para ela o problema é grande demais. E aí acontece duas coisas, gente. Ou a gente olha para as circunstâncias e desiste, ou a gente vai à luta e persevera. Ana, a Bíblia fala que o marido ia de ano, todo ano, lá adorar e entregar sacrifícios. E fala que ele ia com Penina, com Ana e com os filhos. E Penina irritava Ana. Então eu fiquei imaginando, gente. O capítulo 1 não narra detalhe, a palavra não fala os detalhes, mas a gente pode imaginar. Eu fico pensando Eucana, o marido, indo com as suas duas mulheres e os filhos dele com Penina, até Siló adorar o Senhor. E a segunda mulher dele, essa rival, imagina ela com os filhos e provocando Ana, você não tem filho, Deus cerrou a tua madre, você não pode procriar. Imagina a tristeza de Ana. Ela poderia, gente, ter pensado, eu não vou mais a Siló, eu não vou mais lá adorar a Deus, eu não vou mais isso, todo ano é a mesma tortura, todo ano é a mesma situação, de ano em ano ele faz isso e eu tenho que passar por isso todas as vezes, eu vou ficar quieta, como a gente faz muitas vezes. Eu vou desistir, eu não vou orar mais por esse motivo. Por quê? Porque as circunstâncias mostram que isso é impossível. As circunstâncias mostram que eu sou estéril. Então, para que eu vou passar por isso de novo? Para que eu vou passar por essa situação de novo? Eu vou ficar aqui quieta. Eu não vou até Siló, eu não vou adorar, eu não vou receber a minha parte que Eucana dava a ela. Eu não quero receber a minha porção, eu quero ficar quieta. Porque para mim não tem mais jeito. Ela poderia ter feito isso como muitas vezes nós fazemos. Mas o que ela fez? A palavra diz que, no verso 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana. Quer dizer, Ana, mesmo com aquela tristeza dela, ela teve uma atitude, ela se levantou e com amargura na alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém, amém. E nesse trecho, quem conhece a história sabe que Ana, ela se derramou tanto na presença do Senhor que ela não tinha palavras, não emitia sons, ela balbuciava, ela mexia com a boca, tanto é que o sacerdote chega até ela e acha que ela está embriagada. E ele fala, você está embriagada a essa hora do dia. Mas eu creio, gente, que Ana, ela perseverou numa oração, naquela persistência, eu vou me colocar diante de Deus, porque mesmo eu sofrendo, tudo que eu estou sofrendo, mesmo essa rival, porque, gente, era outra mulher, mesmo podendo naquela época, era outra, imagina a situação dela, tendo que viver com uma outra que tinha filhos, numa sociedade que só valorizava quem tinha filhos e ela não, ela era
torturada, gente. Então essa mulher poderia ter escolhido desistir, mas não, ela perseverou. A palavra diz que ela perseverou. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Na minha versão aqui que eu marquei na minha Bíblia, na outra eu vou até ler para vocês, porque está falando assim, no 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Então ela perseverou em orar. Eu creio que ela, tipo assim, eu não vou desistir, Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o milagre está em suas mãos. Tanto é que ela voltou ao Senhor naquele momento. Que se o Senhor concedesse a ela, se Deus desse a ela um filho, ela o entregaria no templo para servir ao Senhor. Ela entregou de uma forma que Deus viu o coração dela. Ela precisava daquele filho. É isso que eu ia falar. O Senhor conhecia o coração de Ana. Então isso é incrível quando você fala. Eu falo que o ponto maior, assim, e mais forte para nós mulheres é exatamente esse, Andréia. Quando ela sabe quem é o Senhor, ela persevera, ela aguarda nele e ela ainda fala: eu quero, Senhor, e eu quero até mesmo para saber quem és tu, para saber que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor está me escutando, mas essa bênção que eu receberei, eu devolverei a ti, né? É linda essa passagem. Eu acho interessante que muitas vezes a gente tem alguma coisa na nossa vida que é impossível, humanamente falando. É uma circunstância, é um problema, é uma dificuldade que é impossível. E a gente coloca diante do Senhor e a gente às vezes ora, nós jejuamos, mas às vezes a gente olha e fala: Deus, não é. E a gente desiste, a gente não persevera, a gente não espera em Deus. E lá, a Daiane leu a semana passada Romanos 5, que fala, eu vou ler novamente Romanos 5, do 3 ao 5, e no 3 fala assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, Paulo falando, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que é a tribulação, gente? É uma prova que nós passamos, é uma circunstância difícil na nossa vida que a gente não consegue transpor, que por nós mesmos nós sabemos que não vamos vencer. Aí fala assim, porque a perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança. Amém. Esperança do quê? Esperar em Deus. Saber que o momento é dele, que a vontade é dele. Aí vocês podem perguntar assim, mas poxa, gente, e se eu estiver persistindo, perseverando numa coisa que não é da vontade de Deus? Porque tem isso também. Mas, gente, é tão sobrenatural que quando nós colocamos alguma coisa diante do Senhor e nós oramos e perseveramos e colocamos diante dele, se não com sinceridade de coração, é claro, não é aquela coisa de birra, eu quero porque eu quero e Deus tem que fazer, não. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus com sinceridade e oramos e perseveramos, e Deus está vendo o nosso coração e está vendo que nós não somos aquelas mole que desistem fácil. Se for da vontade de Deus, Deus concede. E se não for, Ele arranca do nosso coração. Amém. Ele arranca, Ele tira, é sobrenatural. Você não vai ficar com aquele sentimento de frustração, de não ter conseguido. Você vai ter um sentimento de paz, de que você fez o que você tinha que ter feito, que você orou, que você perseverou, que você buscou. E nessa busca, por isso que lá em Romanos fala que a perseverança produz experiência. Essa busca produz uma experiência que traz intimidade com Deus. Amém. E aí que traz a paz. Que lá fala, a palavra fala, Paulo fala também, que excede todo entendimento. Sai o peso e vem a paz, que excede todo entendimento. Se for da vontade de Deus, você persevera, Deus concede. Se não for, Ele traz a paz. Porque você vai perseverando, a perseverança traz experiência, a experiência traduz-se em esperança e em paz, que excede todo o entendimento. Isso é poderoso. O que tem acontecido, e eu e a Dai estava falando antes de começar, nesse tempo aí que demorou, é que às vezes, e anteontem a gente estava falando sobre isso, né, Dai? Que às vezes a gente percebe que a mulherada está desistindo muito fácil, gente. A gente coloca as coisas, a gente está naquele tempo do fast food, nós colocamos as coisas diante de Deus
E se não resolve, a gente desiste de perseverar. Exato. A mulherada, a gente está conversando. Eu falo da mulher, gente, porque é um ministério de mulheres e a palavra é para nós. Então, quando nós oramos, o Senhor nos direciona. Então, eu estava até lendo o que a Lu Cordeiro falou aqui, e é verdade, Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Então, nós temos que perseverar em Cristo. Quantas vezes eu aconselhei, porque é o que a Andréia falou, é tão lindo testificar do Espírito Santo, quando Deus fala assim, ó, é para você e não é para você, você sente uma paz. E quantas pessoas vêm evangelizar conosco, ou se aconselhar comigo e com a Andréia, que fala assim, eu não aguento mais, eu vou desistir. E a gente sempre pergunta, você já tentou com Deus? Porque, gente, é muito fácil a gente tentar da nossa maneira, do nosso jeito, né? Fazendo, porque Ana poderia. A gente quer fazer. Se você olhar mesmo a história de Ana, ela poderia tentar do jeito dela, ir atrás, fazer. Não, primeiro ela se colocou e se prostrou perante o Senhor. E Ele fez todas as coisas, e Ele direcionou ela, Ele mostrou para ela e Ele deu a bênção para ela. Então nós só vamos ter a bênção quando realmente nós perseverar em Cristo, e aí sim receberemos o nosso milagre. E isso eu creio que é poderoso, eu creio. Eu fiquei pensando muito em Ana, né, hoje, porque eu penso assim, gente, essa mulher sofrida, nessa situação, nesse contexto, diferente de hoje. As mulheres, tem mulher que escolhe não ter, tem mulher que não tem e aceita bem, mas naquela época era muito difícil, era dolorido. Essa mulher poderia ter desistido, eu não quero mais passar por isso. Não, ela vai. E quando no verso 12 fala, nessa tradução, ela perseverou em orar, eu creio que ela se lançou e falou, Senhor, eu preciso, me dá, eu voto ao Senhor, eu entrego esse filho. Sabe, Deus viu nela uma persistência, uma coragem em fazer o voto. Era um filho que ela queria, porém ela votou ao Senhor e ela entregou ele ao templo para que servisse a Deus. Então ela teve essa ousadia. Tá faltando isso pra gente hoje em dia, sabe? Essa persistência, eu vou persistir. E, gente, eu trouxe a palavra de Ana, mas que no caso era estéril, era o filho. Mas está faltando essa ousadia, essa perseverança, essa persistência em todas as áreas da nossa vida. É no casamento, no relacionamento do casal. É mais fácil desistir? É claro que é. Do que você perseverar num relacionamento saudável, dá trabalho demais, gente. Além da oração, além do jejum, é o fechar a boca, é o saber conversar, é saber a hora que pode falar, é o perseverar o tempo todo. É com o filho, como que eu vou lidar, é perseverar. Você acaba de falar, faz de novo o que você tinha falado para não falar, e aí você persevera. Quem está naquela fase de filhos, para ensinar, para aprender. Você acabou de falar, passa um pouquinho, fez tudo de novo que não devia fazer. Aí você fala, mas eu acabei de falar. É uma persistência no ensinar, no educar. O que os pais têm feito hoje? Ah, não, estou cansada, é mais fácil desistir. Dá o celular que é mais fácil. Então, o que está acontecendo? Desiste. Quantas mulheres que pensam assim, ai, mas eu queria tanto trabalhar fora, fulano trabalha, nossa, fulano tem uma vida assim, assado, fulano cresce. Você tem perseverado nisso? Porque dá trabalho em ter uma formação, em estudar, em buscar, em aprender. Eu falo mais, Andréia, hoje, em filhos, ok, que celular é mais fácil para você educar e mostrar. Sim. Mas eu falo muito em questão de casamento, eu bato. Porque eu antigamente, na época da minha mãe, até a minha, eu fui criada assim, que casamento era para sempre. Ia vir os altos e baixos, ia vir o vale, né, o monte. Hoje eu escuto muito amigas assim, se não der certo é tão simples, larga. E o divórcio, gente, tá saindo assim, do dia pra noite. Então tá uma coisa tão fria, as pessoas não perseveram, elas não acreditam mais. Eu já entreguei. Falam dessa maneira, então usa o nome do Senhor. Já entreguei pra Deus. Entregou pra Deus, e a sua parte, como diz a Lu? E a sua parte que cabe a nós fazermos? Então muitas vezes a gente entrega na mão de Deus, mas só fala assim, toma Deus, e não faz nada. Não, a nossa parte é perseverar. E gente, a nossa parte é persistir para que a bênção chegue. E eu vou repetir, a bênção chega. Quem persevera
Consegue? Vocês viram Não tem hoje. jeito. Foi prova isso aí hoje, nós perseveramos. Falei pra Andréia, a hora que o Robinho tava aqui tentando, eu falei assim, Andréia, qual é a palavra de hoje? Perseverança. E nós vamos perseverar. E é isso, exatamente isso. Eu tenho certeza que às vezes muitas saíram porque não conseguiram esperar. Porque o mundo hoje está tudo para ontem. É muito rápido, a gente não tem paciência. Exato. Por isso que a palavra fala lá em Romanos, perseverança é paciência. Gente, eu trabalho com crianças e quantas mães que chegam e falam assim, eu não dou conta. Aí eu fico olhando e pensando, se você não dá conta, quem vai dar? É você. É perseverar. Hoje eu ensino, amanhã eu ensino a mesma coisa de novo. Hoje eu falo, amanhã eu falo a mesma coisa de novo. O trabalho é constante, é perseverar. Então a gente não pode desistir. Mulheres que estão desistindo, eu não dou conta da minha casa, oh Deus, oh vida, eu não dou conta do casamento, eu não dou conta de ter uma vida produtiva, não sabe esperar o tempo de Deus, que as coisas não acontecem para ontem, tudo tem o seu tempo. Você quer prova maior? O que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivendo? O que nós esperamos quando começou essa pandemia? 2021 já acabou. E não acabou. E não acabou. E como que nós estamos tendo que... Gente, eu acho que Deus é tão lindo. Olha, é verdade. Olha, eu me arrepio inteira de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Nos ensinando paciência. Mas está nos ensinando paciência, ensinando a perseverar. Eu vejo tantas pessoas desistindo de sonhos. Agora que essa pandemia não dá mais. Não vou fazer mais. Não vou fazer mais, vou parar. Eu tinha planos. Gente, vocês são filhas de Deus. Os planos continuam, os sonhos continuam. Porque o dono do mundo é o nosso Criador. O dono do mundo é o nosso Pai. Então nada pode te parar. O teu coração, tem que estar fervoroso. O teu coração tem que estar cheio de fé, cheio de amor, cheio de alegria. Claro que tem, somos filhas dele. Então, em meio ao caos, em meio à pandemia, entre choros e dores, sim. Precisamos ter compaixão do próximo, sim. Mas existe um Deus no controle de todas as coisas. E eu creio que o Senhor está nos ensinando. Para quem tem intimidade com Cristo, para quem tem intimidade com o Espírito Santo, sabe disso. Que Ele está no controle e está nos ensinando. E essa palavra, mais uma vez, vem de encontro, né? Sim. Como eu falei da semana passada, é na tribulação que temos que glorificar o nome do Senhor. E isso gera uma perseverança. Então, nós temos que perseverar em tudo. É um tempo de um aprendizado, de perseverar, de você falar, não vou desistir. Porque tem pessoas que falam assim, nossa, mas não está acontecendo nada. Aproveite o tempo para ver que tem coisas acontecendo, que Deus está no controle, que você está no momento, sei lá, se você está na sua casa, ou se o seu trabalho... Gente, essa semana passada, nós fomos numa irmã da igreja que está abrindo um negócio, feliz da vida, numa fase que tem gente falando, não está acontecendo nada. Está acontecendo. Claro que a gente sabe que a situação está difícil, que deu uma diminuída, mas quando você persevera e sabe, Deus está no controle. Deus dá estratégia, né? Sim, quando você é ousada, igual a Andréia falou, precisamos ter ousadia, e a ousadia da entrega, igual a Ana teve, que encontraram até a Ana, quem que encontrou a Ana que falou que ela estava bêbada, né? O sacerdote ali olha para ela balbuciando naquela oração de perseverança, e ele achou que ela estava embriagada. De tanta entrega, de tanta unção, de tanto saber com quem ela estava falando. E é isso que nós estamos precisando. Em meio a tudo, nós temos que nos entregar. E as pessoas olham para você e falam assim, ela é louca. Não, ela é totalmente perseverante, ela é totalmente entregue nos pés de Cristo. Ela é a filha de Deus. E é isso que Deus tem que ver conosco. Você já foi conversar com uma pessoa... Você fala assim para ela, eu achei muito, e isso é uma verdade, o Baroni ensina muito isso. Você vai conversar com a pessoa e fala assim, e aí, como que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Você olha, você já tá cansada, porque parece que já tá... Ela já tá desanimada só no falar, ela já tá, sabe? Agora conversa com uma filha do Senhor, que fala assim, e aí, como você tá? Eu tô ótima, graças a Deus, né? Nós estamos tentando, nós temos Deus, sabemos que Ele está no controle, sabe? Ela sabe o Deus que ela serve, e é isso que nós precisamos. Ana não se prostrou e não deixou porque sabia que o Deus que ela servia. Ela sabia que era o nosso Deus, que é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. É o Deus de sempre. Ele é o Deus que faz em nossas vidas. Então nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia de Ana, nós precisamos trazer para a nossa vida. Só para fechar, Ana, e ir para outra mulher que eu escolhi falar hoje, se você ler, leiam depois, gente, porque o capítulo 1 e 2
de 1 Samuel é linda a história, quem não conhece, leiam. Ela está falando, Deus cerrou a madre, fala lá por escrito, tem essa... E ela não desistiu, ela foi em busca daquilo. Aquilo ela precisava, então ela poderia ter desistido, mas ela perseverou em orar. Outra mulher que eu escolhi para falar hoje, gente, é a mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos, capítulo 5, do 24 ao 34, a história dessa mulher. Eu fico imaginando e pensando sobre essa mulher, a Bíblia não cita o nome dela, nós não sabemos quem é ela. A única coisa que conta é o momento fala que ela era uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos, e eu acho lindo, que persistência, que perseverança, porque no comecinho, quando a gente lê lá no 24, no 25, fala que ela tinha gasto... Onde que tá? Deixa eu colocar Marcos 5, do 24 ao 34. Marcos 5. 24 ao 34. No verso 26, gente, fala assim: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido ou gasto tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então esta era a situação dela. Ela tinha uma hemorragia havia 12 anos, que para os médicos era um problema insolúvel, ela já tinha gasto tudo que ela tinha, sem ter tido nenhuma melhora, muito pelo contrário, a Bíblia narra que indo a pior. E quem sabe, conhece um pouquinho da história, sabe que naquela época, uma mulher com ciclo, na época do ciclo menstrual dela, ela era considerada impura. Essa mulher não poderia estar no meio das pessoas. Imagina essa mulher que sofria de uma hemorragia, que era um fluxo sanguíneo ininterrupto. Ela era impura, ela não poderia frequentar os lugares, ela não poderia estar no meio das pessoas. Imagina a amargura dessa mulher. Sim. Ela foi em todos os médicos, ninguém deu a solução. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter pensado, eu vou ficar na minha casa. Como muitas pessoas têm um diagnóstico, seja médico, seja no casamento, seja nos relacionamentos familiares, seja no trabalho, tem uma perspectiva ruim. E aí o que faz? Não serve para nada, não vai melhorar. A palavra diz que o médico não resolveu, muito pelo contrário, indo a pior, quer dizer, a situação dela estava piorando a cada dia. Se fosse hoje, ela poderia pensar, fazer o quê? Eu vou ter que ficar na minha casa, eu sou impura, não tem solução, ninguém me dá uma solução. Naquela época, gente, fazer o que ela fez, e ouvir falar de Jesus, que Jesus curava, e enfrentar uma multidão, foi um ato de extrema perseverança, de extrema ousadia, porque ela poderia ter sido apedrejada, se ela tivesse sido pega ali, não ter sido curada, e eles soubessem, aquela mulher, porque as pessoas, eu imagino, ela vivia há 12 anos nessa situação, então nós imaginamos, a Bíblia não narra os detalhes, mas nós imaginamos que as pessoas sabiam da situação dela, e mesmo assim, gente, ela foi ousada, ela persistiu, ela perseverou. A Bíblia fala que a multidão apertava Jesus, então imagina o tanto de gente que não era, e ela foi se arrastando, perseverando, persistindo, até que ela tocou na orla de Jesus e foi curada. Eu fiquei pensando, às vezes nós não recebemos a nossa bênção, porque a gente coloca os empecilhos. Ela poderia ter falado, eu não posso sair de casa, eu sou impura, era um empecilho. Eu não vou porque a multidão está muito grande, outro empecilho. Eu não vou porque eu tenho medo de, se eles descobrirem, posso ser apedrejada, eu não vou. Ela poderia ter colocado muitos empecilhos, como nós fazemos muitas vezes. E aí nós vamos colocando entulho no caminho da nossa bênção. Nós vamos colocando empecilhos no caminho da nossa bênção. Quando, se a gente colocar assim, Deus, eu tenho algo impossível. É impossível, humanamente falando é impossível. O trabalho que eu penso, Senhor, humanamente falando é impossível, mas para o Senhor pode. A cura que eu preciso, a transformação no meu casamento, o equilíbrio que eu preciso, porque muitas vezes a gente precisa de ter equilíbrio para o relacionamento, para a criação dos filhos, seja lá por que for. É impossível, humanamente falando, diante da situação emocional que eu me encontro. Então, gente, quando a gente fala, o não é nosso, não de Deus.
Quando a gente tira os empecilhos e fala, Senhor, mas eu vou persistir, porque eu sei que o Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. Esse foi um grande exemplo que Jesus deixa para nós aqui na palavra, de persistência. Essa mulher tinha todos os empecilhos no caminho dela. Era o fluxo de sangue, era não poder sair, era a impureza, era ser apedrejada, era Jesus, ela não conseguir chegar até Jesus pelo tamanho da multidão, pela situação, mas ela foi. Ela deu o primeiro passo. Assim como Ana, a Bíblia fala, Ana levantou-se e foi orar perseverantemente. Essa mulher, ela saiu da casa dela e foi perseverar naquela multidão. Era muito grande, mas ela perseverou. Ela poderia ter olhado. Gente, quantas vezes a gente olha e fala assim, não, mas eu não dou conta não. Isso eu não consigo. O casamento tá daqueles que fala assim, nem vou tentar. Deus me livre. A situação. Essa mulher poderia ter olhado na multidão e pensado, que isso? Não vou conseguir nunca. Como que eu vou conseguir tocar em Jesus? Como que eu vou chegar? É verdade. E aí fala que ela... E ela foi pelo ouvir Jesus, Exatamente. né? Ouvir falar de Jesus. E eu falo, né? E nós temos essa oportunidade. Deus nos abençoa tanto. E nós ouvimos falar de Jesus o tempo todo, né? Mas nós não temos a ousadia de ter essa busca, essa entrega, essa sede, essa vontade. É o que a Andréia acabou de mencionar. Colocamos tantos empecilhos. E hoje o Evangelho, gente, olha a forma que o Evangelho está entrando dentro da nossa casa. Olha, hoje nós estamos aí com vocês. Olha como Deus é lindo. O véu foi rasgado, a intimidade. Você ouve a voz do Senhor, você pega a história de Ana, você pega a história da mulher do fluxo de sangue, você pega várias mulheres da Bíblia, de persistência, de estar ali com o Senhor, sabendo que Ele é o Deus. E nós estamos aqui, sabe? Reclamando, como eu e a Andréia conversamos segunda-feira. Reclamando, não dá, não tá bom, colocando um empecilho em tudo, gente. E vamos lá, a gente fala que é uma geração, né? Uma geração de mimimi. É uma geração que não busca, é uma geração que não se entrega, é uma geração que não persevera. Sabe, eu fico pensando, gente, hoje mesmo eu estava falando com umas meninas. Às vezes a gente olha o nosso umbigo e a gente não olha o que as pessoas estão vivendo. Não é aquela falar assim, mas eu vou ficar olhando o problema dos outros e só porque os outros estão pior eu tenho que me contentar com o que eu tenho? Não, não é isso. É olhar que as coisas estão difíceis e ser grato por aquilo que você tem, ser grato por aquilo que você está vivendo e olhar para tudo que Deus já fez e para tudo que Ele pode fazer. Eu creio que Deus, como Pai, Ele nos olha e quando a gente está cheio de mimimi, olhando para o nosso umbigo, Deus, isso está acontecendo comigo, Senhor... Eu acho que Deus, como Pai, assim como nós, quando os nossos filhos só reclamam, que a gente fica assim, nossa, mas aí eu faço isso para você e você reclama. Deus não fala assim porque Ele é Deus de amor, mas eu fico pensando, Deus, quanta coisa Ele já fez. O olhar para o outro é olhar e dizer, Deus, muito obrigada. Deus, eu tenho um lar. Deus, eu tenho uma casa. Deus, eu tenho uma família. Deus, eu tenho um trabalho. Deus, meus filhos estão saudáveis. Deus, eu estou saudável. Quantas pessoas a gente perdendo entes queridos. E às vezes a gente reclama por uma situação momentânea que nós estamos vivendo. E a gente não olha e fala, Deus, obrigada. Eu persevero, eu estou com um problema, mas eu continuo te buscando. Eu sei, Deus, que o Senhor vai agir no teu tempo. Eu sei que o Senhor vai colocar as mãos. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Talvez não como eu queira, não como eu penso, mas eu sei que a tua palavra me diz. Gente, é poderoso quando a gente vai falando a palavra. Quando você fala, Senhor, eu sei que a tua palavra me diz que o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. Então, sobre essa situação, eu sei que o Senhor vai fazer mais do que eu peço. E melhor, porque o Senhor sempre faz melhor. Deus, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu sei que eu te amo. Então esse momento que eu estou passando, eu vou passar em perseverança, porque essa perseverança vai transformar numa experiência grande com o Senhor, que eu vou poder testemunhar, eu vou testificar. Então às vezes a gente tem que parar de focar o umbigo e olhar para o que Deus já fez, olhar para o entorno, o que eu tenho, onde eu estou, como eu estou. Olha as coisas que Deus tem feito na minha vida
E Deus, como Pai que Ele é, Ele se alegra. Ele se alegra. Olha o que Jesus falou para a mulher quando ela toca nele. E ele fala, alguém me tocou. E os discípulos falam para ele, mas Senhor, como? Tá tudo apertado aqui, a multidão te aperta. Ele fala, não, eu sei, porque virtude saiu de mim. E ela fala, Jesus, eu te toquei. Com medo, meio que assim, né? Ai, que lindo. Mas ele fala para ela, a tua fé te curou. A tua fé te curou, a tua persistência, a tua perseverança, a tua ousadia, a tua coragem, o teu não desistir te curou. Amém. Então é isso que talvez está faltando, é a gente levantar. Sabe aqueles dias, gente, que a gente não tem vontade de colocar o pé no chão? Você tem vontade de puxar o lençol e cobrir e falar, ai não, me deixa quieto, de novo, tudo de novo. É você levantar e falar, Deus, tudo de novo, porque eu sei que o Senhor já foi na minha frente, Espírito Santo, vai colocando as mãos. Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor. Eu tenho vivido isso, gente. É acordar num cansaço, que você fala, meu Deus. Mas aí você fala, Deus, eu vou levantar daqui a pouco, ó, tá tudo beleza, e vai. Gente, pôr um sorriso no rosto, melhorar e tocar a vida, e Deus vai se alegrando. Ai, Deus gosta de um coração grato, né? Lá em Romanos 12 fala assim, ó, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração, perseverantes. Paulo, gente, Paulo é Paulo, né? Paulo nos inspira todos os dias. Olha isso, eu achei esse versículo fantástico. Regozijai-se, o que é isso? Alegrai-se na esperança. Que esperança? O mundo está acabando, Andréia, está tudo aí danado. Eu perdi o emprego, meu casamento não está lá aquelas coisas. Que esperança? Que esperança naquela que você conquistou através da perseverança, que virou uma experiência, que virou a esperança em quê? Em Deus. Em dias melhores, em que Ele está no controle, e que Ele vai colocar as mãos, que Ele vai te dar a graça, que Ele vai te dar sabedoria, que Ele vai te dar ânimo. É isso. Que esperança? Em Deus. E aí continua, sede pacientes na tribulação e perseverar no quê? Na oração. Quem Amém. Persevera na oração, Amém. Se alimenta, se enche, aquilo que a Dai falou esses dias atrás, a lamparina vai enchendo, seu óleo vai sendo transbordando, você vai orando e você vai sendo cheio. Para quê? Para os dias difíceis. Você conseguir, quer ir repercutindo, Dai? Não, eu vou falar de um versículo também que eu acho muito importante em questão disso, que está em Filipenses 3, 13 e 14, que fala assim, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante. Então, quando ele faz assim, ó, prossigo para o alvo, o que ele está fazendo? Perseverando. Eu prossigo para frente, para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela ficou com 12 anos com essa doença. Você sabe o que é 12 anos? Então, quando você fala assim, ela poderia muito bem ficar ali quietinha e falar assim, nossa, mas já faz 12 anos, não tem mais cura. Todos os médicos já viram que não tem jeito. Eu sou vergonha para a sociedade. O que essa mulher fez? Ela perseverou e olhou para o alvo, olhou para Cristo. Então ela esqueceu tudo que ficou para trás. Sabe o que está acontecendo também? A gente fica remoendo muito passado. A gente sempre volta, mas não dá. Olha, aconteceu isso comigo. Você acha? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Para de remoer o passado. Vai para o alvo, vai para frente. Deus está ali, ó. Deus não está lá atrás, Deus está lá na frente. Quando a gente deixa de olhar para o alvo, que é Cristo, a gente perde as forças. Perde, gente. Quando você olha a situação, você perde as forças. Você não tem que olhar a situação, você tem que saber quem é Deus na sua vida. Por isso que eu falo, mediante a uma doença, mediante a casamento, a filhos, a tudo na sua vida que está à prova, que você está numa tribulação. Não olha o problema, não olha a situação. Eu falo que você está aqui no problema, então você não consegue enxergar. Mas Deus está aqui de cima e vendo que é tão fácil. É tão fácil. Basta você orar, buscar, para Ele poder derramar e abrir.
Entendeu? Então nós temos que saber quem é o Deus na nossa vida. E essa mulher de fluxo de sangue falou, é somente o Senhor. E ela foi, ele estava ali, ó, grande, e ela pequenininha. Foi se arrastando e foi, conseguiu transpor a multidão. Exatamente. E é isso que a gente tem que fazer. Então esse versículo, e um testemunho também, na segunda-feira, antes de vir aqui, eu passei numa casa, e a pessoa falou assim, eu falei, tá tudo bem, filha, eu preciso conversar com você. Nossa, filha, hoje no café da manhã, nossa, eu não tinha o que comer. Eu falei assim, não, eu não tinha um café da manhã. Eu falei, não tinha. Eu falei, não, então, nós estamos fazendo uma ação, vou trazer uma cesta básica e tal. Não, eu gosto muito de tomar o leite com café ou com Toddy. Filha, mas só tinha o leite e o pão? Eu olhei pra ela, falei assim, não, mas então, graças a Deus. Você tem o leite. Glória a Deus, a senhora tem o leite e o pão. Né? Falei, não, a senhora só tá com falta do café? Não, então dê graças a Deus que você tinha o leite e o pão. Tem gente que nem isso tem pro café da manhã. Como a Andréia mesmo disse, que foi visitar as crianças, né? Gente, nossa, a gente vai tendo umas experiências. Uma senhorinha com alunos na escola e ela toma conta, crianças, gente, 7 anos, 8 anos, 2. E ela, a avó, e ela foi na escola e ela falou da situação que ela estava vivendo, porque essas crianças, ela tem a guarda, os pais, enfim, não tem condições de cuidar. E eu mandei uma mensagem pedindo material, pedindo as atividades, e ela me mandou, eu não tenho o que comer. Tipo assim, como que eu vou fazer alguma coisa, pôr essas crianças para fazer alguma coisa se eu não tenho o que comer, não tenho o que dar para eles. Enfim, a Dai fez a live lá na loja, né, sábado, e... Sim. Na segunda tinha cestas, por isso que ela veio aqui trazer as cestas. E graças a Deus, Deus está abençoando. Só lembrando nosso drive-thru, meninas, sábado das 9 às 16, já colocando aí para vocês. Eu tenho certeza que nós vamos abençoar muitas vidas. Amém. A Dai já abençoou, porque Amém. A Dai pegou as cestas da live e já transferiu para a igreja. Que Deus também transbordou, tá, meninas? Foi através do Espírito Santo, como que Deus agiu na nossa live. Glória a Deus por essas vidas. Né? E eu falo que o tirar o olhar do nosso umbigo é isso, gente. Eu tenho problema? Claro que eu tenho. Mas quando essa senhora falou que ela tem 2 crianças e ela não tinha nada para dar para comer. E na segunda-feira eu peguei a cesta e fui lá levar. Ela estava com problema com o filho dela, um outro filho com mais problema, e ela falou para mim, chorou, falou, não tinha nada para essas crianças agora. As crianças pegaram a sacola com leite, com bolacha e as outras coisas. Gente, os meninos abraçavam aquela sacola, mas de uma forma, tipo assim, moça, vai embora logo que eu preciso desse leite, eu preciso dessa bolacha. E aí eu fiquei pensando, é Deus produzindo experiência para mim, porque para eu não olhar, eu tenho problema? Tenho, mas perto do que essa senhora está vivendo, gente, não é nada, não é nada, são uma senhora já de idade. Ela falou, meu marido está trabalhando doente e eu tô com essas 2 crianças que não tem para onde ir, cuidando. Então, às vezes a gente está ali no nosso umbigo, do nosso conforto e acorda e fala, Deus, obrigada. Eu vi que a Sara colocou aí que ela ficou doente com Covid, com muita dor, e depois ela colocou embaixo, ficou de cama 4 dias, colocou embaixo do privilégio de ter os filhos no colo, de olhar para os filhos. É isso, gente. Olha aí, eu fico pensando naquelas mulheres, sempre quando eu tô assim, meio mal, muito cansada, e aí eu tenho muita coisa para fazer, eu penso, mas e se eu não tivesse condições de fazer, condições físicas? E se eu tivesse numa cama? E se eu não pudesse fazer? Então vamos fazer. Graças a Deus que a gente pode fazer. É claro, né, gente? Cansada, muitas vezes, meio, mas faz. Então, é olhar, parar de focar e focar o nosso alvo é Cristo. É perseverar nele. É saber que ele pode todas as coisas, não são algumas, eles são todas. Não tem impossível, não tem. A Sara também colocou que a Dai fala, não tem guerra perdida, não tem. Não tem. Quando você persevera em Cristo, quando você coloca diante dele. Então hoje a palavra é, mulherada, perseverança, não desistam. Primeiro, não desista do foco que é Cristo, não desista de orar, não desista de buscar, não desista de jejuar, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do trabalho, não desista das portas que Deus tem para você, não desista. Maria do Carmo, achei bonitinho o que você falou aqui agora e é uma verdade, né?
Vamos falar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Exatamente. É isso aí, você olhar o problema e saber que Deus é maior que todas as coisas. E é assim que nós temos que pensar, é assim que nós temos que agir. É ter leveza, é ter paz. Falar, não, Deus dá conta, Deus dá. Gente, a coisa mais gostosa é que quando eu falo que é gostoso a gente se sentir abraçada pelo Senhor, porque em meio ao caos e meio à dificuldade, Daiane, eu consigo sentir o Senhor enxugando as minhas lágrimas. Gente, isso é lindo demais. Isso é intimidade, isso é busca. Eu aprendi no meio do deserto, eu aprendi no vale, aprendi na tribulação. Mas depois que você aprende que você é filha dele, mesmo no vale, mesmo em qualquer lugar, quando Ele enxuga as tuas lágrimas, por que você vai parar? Você sabe que Deus é tudo na sua vida. Ele não é um meio termo, Ele não é mais ou menos. Ele é tudo. Ele é o ômega, o alfa, o princípio, o fim. Por isso que nada me abala. Nada, nada mesmo. Porque eu sei que o Senhor está no controle. E assim, você fala assim, quem colocou de Jó aqui que eu também estava vendo? A Joelene, livro de Jó, história linda, livro de Jó, de perseverança, né? E o quanto Deus transbordou na vida de Jó, depois dele perseverar e saber quem era Deus na vida dele. Gente, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Como a gente tem que aprender com ele. É uma profecia por excelência, a palavra falando com a gente. E quando a Andréia falou que ia falar sobre perseverança, eu fui ler bastante. Gente, essa Bíblia inteira, ela nos ensina a perseverar. Inteira. Pode falar. Eu ia falar que o inimigo, gente, das nossas almas, ele sabe aonde pegar. Eu sempre penso assim, existe depressão? Claro que existe. Existe tratamento para depressão? Claro que tem que fazer. Sou totalmente favorável. Mas se tem uma coisa que eu penso, gente, que o inimigo tem pego muito nesses últimos tempos. Ninguém acorda um belo dia e fala, eu estou em depressão. Não é assim, é um processo. É um processo que vai acontecendo. Você acorda, não está bem, ou aconteceu uma tragédia na sua vida que desencadeou. Mas tirando esses acontecimentos, aconteceu uma tragédia, desencadeou daí uma depressão. Mas eu falo assim, que num processo, num curso natural, ninguém acorda e fala, eu estou em depressão. Acontece um processo, é progressivo. Hoje você não está bem, amanhã você não quer sair do quarto, no outro dia você já não quer falar com ninguém e vai. Por isso que a gente tem que perseverar e tomar muito cuidado. Você não está bem hoje? Persista. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Senhor, toma a minha vida. Alegra minha alma. Senhor, as situações que eu estou vivendo são difíceis, mas tem misericórdia. Senhor, renova o meu ânimo, renova a minha esperança, me renova, me dê a tua graça, me dê a alegria da tua salvação. Porque o inimigo, ele tem visto que a gente tem desistido. Hoje eu não estou legal, amanhã eu não estou bem, depois de amanhã eu não quero sair do quarto. E aí, gente, aquela tristeza que começou pequenininha, ela vai crescendo, e daqui a pouco ela toma conta da tua alma. Por que que a maioria das pessoas que a gente conversa, que tem depressão, ela fala, é uma tristeza que eu não sei de onde vem. E não sabe mesmo, é uma tristeza na alma, que ninguém sabe a causa. E ela começa pequenininha, e aí ela vai tomando conta da tua alma. Por isso que a gente tem que estar muito atenta e perseverar. Olha, hoje eu estou mal, não estou querendo sair da cama, mas eu vou ser persistente, eu vou sair, eu vou colocar um louvor, e eu vou orar, e eu vou buscar. Daqui a pouquinho, gente, a alegria, a paz, que excede todo entendimento, ela vem, porque Deus dá. Então, preste atenção e tome muito cuidado, seja atento a isso, seja perseverante. Não está bem? Persevere, eu vou levantar assim mesmo. Amém. E eu vou sair assim mesmo, porque o resto, Deus faz. Faça como Ana. Ana levantou-se e foi orar. Quem deu a bênção foi Deus. Quem deu o filho foi Deus. O ato dela foi a atitude. Ela levantou e foi orar. A mulher do fluxo de sangue, ela saiu e entrou na multidão. Quem curou foi Jesus, mas a atitude foi dela. Então tenha atitude, persevere nas suas atitudes, não desista. Ousadia, né? Isso aí. Ousadia de evangelizar, de falar do amor de Deus. Porque cada vez mais que nós também falamos da palavra do Senhor, quanto mais evangelizamos e quanto que as pessoas estão necessitadas de ouvir, né? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão tão necessitadas de ouvir do amor do Senhor, elas querem ter essa intimidade, mas elas não conhecem.
Então, uma das formas de nos encher é falar, é pregar, é ir de anunciar o Evangelho, né? Antes da gente encerrar, eu só vou contar que ontem a gente estava em casa de manhãzinha, né? E o jardineiro estava lá. Gente, um homem tão bênção, um homem tão gracioso. Eu falei, Célio, e aí, bom dia, tudo bem com você? Daiane, não tô muito bem não. Eu falei, por quê? Meu filho foi agora no psiquiatra. Eu falei, foi, mas o que ele tem? Eu nunca te contei, ele tem depressão, já tentou 2 vezes suicídio. Gente, a minha primeira pergunta para quem conhece a Daiane Baroni, a minha primeira pergunta é, ele conhece Deus? Eu pergunto para todo mundo. Você conhece Deus? Você já tentou com Deus? Primeira pergunta eu fiz, sério, ele conhece Deus? Não. Eu sou de uma outra religião e eu e minha esposa vai de vez em quando, mas ele nunca foi. Eu falei, sério, coloca esse menino para conhecer a palavra do Senhor, tira um tempo da tua vida. Hoje chega em casa e o Baroni foi me ajudando a conversar com ele, eu e o Baroni paramos aquele momento e começamos a conversar do amor de Deus com ele, da importância, como que Deus agia, como que Deus fazia. Gente, foi um momento muito gracioso. Eu e o Baroni estava atrasado para entrar no trabalho, mas nós dois paramos tudo, porque mais importante que o nosso trabalho era aquela vida. Imagine um pai, a aflição daquele homem tão humilde, sabendo que o filho já tentou 2 vezes suicídio. Eu e o Baroni paramos tudo e ficamos do lado dele falando do amor de Deus. Gente, hoje ele foi na loja. Hoje de manhã ele passou lá, tadinho, tava todo sujo, tava falando assim, Daiane, eu vim aqui, eu vim te contar. Ontem cheguei em casa, falei com a minha esposa, parei, dei um tempo e nós fomos conversar com ele. Nossa, eu já senti ele outro, eu já senti ele feliz. Vocês viram como que Deus faz? E Deus faz. E é o que eu falo, deixa você ser usada pelo Espírito Santo, se permita, porque quanto mais falarmos do amor de Deus, quanto mais buscarmos, o Senhor faz na nossa vida. E faz, gente. Esse é o Senhor a quem servimos. Então, temos que ter ousadia, temos que ir atrás não só para nós, não só perseverar conosco, mas saber que quantas pessoas necessitam de ouvir da palavra e do amor de Deus. Então persevere também com aqueles que necessitam, que você sabe, se permita e seja instrumento nas mãos de Deus. Estou contando um testemunho recente de segunda-feira, então se permita. Amém? Amém, meninas? Vamos terminar, né? Hoje terminamos um pouquinho mais tarde, porque demorou um pouquinho para começar. Mas graças a Deus por vocês estarem aqui conosco, juntinho até agora, por terem perseverado aqui com a gente, insistido. Deus abençoe vocês. As meninas aqui de Barretos, não esqueça do nosso Drive-Thru da Esperança, sábado, das 9 às 16. Verdade. Se vocês puderem, contribuam. Eu tenho certeza. Vai ser? Das 9 às 16. Só passar lá, pode ser de carro mesmo, deixar a sua contribuição, alimentos não perecíveis. Eu sei que Deus vai nos abençoar, abençoar vidas. Amém. Eu tenho certeza que muitas famílias serão alcançadas através desse drive-thru. Então, se vocês puderem contribuir, nos abençoe para que a igreja abençoe vidas, tá? Vamos orar, né? Vamos, falei tanto. Ora para entregar, gente. Vamos orar. Vamos orar, gente, juntinho aí. Se você está com um problema aí dificílimo, uma circunstância impossível, que você acha, assim, humanamente falando, você não tem conseguido, persevere, ore, busque ajuda. Porque às vezes a gente fica com vergonha de buscar ajuda. Se você está fraca, não está conseguindo orar sozinha, busque ajuda, persevere, busque alguém para perseverar com você. Ore, porque não há nada que a oração não resolva, não há nada que você perseverando. E atitude. Lembra que Ana levantou? E lembre-se que a mulher do fluxo de sangue, ela foi até a multidão. Então tenha atitude. Levanta, vai na multidão que precisar enfrentar, que Deus vai ser com você e vai te abençoar. Vamos orar. Pai, graças te damos por esse momento, Senhor, por estar aqui, Senhor, reunidas, todas juntas na tua presença. Obrigada, Deus, pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Eu te peço, Pai, que através do teu Espírito Santo em nossas vidas, que o Senhor possa nos dar graça, Pai, que o Senhor possa trazer ânimo, Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos fazer
perseverantes, Amém. Senhor, que nós Em nome possamos de ser Jesus, persistentes, Pai, possamos Senhor, que nós ser possamos ser persistentes, ousadas. Pai. Senhor, coloca tuas mãos sobre aquelas mulheres agora que têm estado desanimadas, Senhor, aquelas que não têm coragem, aquelas, Pai, que não têm ousadia, no nome de Jesus, que o Senhor possa colocar a mão agora, Senhor, que elas possam, Senhor, levantar, Senhor, ter atitude, que elas possam ter ânimo, Pai, que elas possam ser perseverantes e na perseverança, Pai, ser transformada em experiência com o Senhor, em intimidade com o Senhor, possa ser transformada, Pai, em esperança, onde elas possam crer que o controle está nas tuas mãos, Pai, onde elas possam crer que não há guerra perdida com o Senhor, onde elas possam crer que o controle está nas tuas mãos e que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, não existe impossível para o Senhor, não existe guerra perdida, tudo está nas tuas mãos, e quando nós perseveramos, Pai, em orar, em te buscar, em ter o nosso coração voltado para o Senhor age, Pai. Por isso eu te peço agora, toca vidas, Pai, toca mentes agora, Pai, que têm sido atacadas para desistir, Pai, para não ter coragem. Coloca tuas mãos, Senhor, quebra toda a barreira, Pai, transforma em mulheres, Pai, em mulheres perseverantes, Pai, na tua presença. Assim nós oramos e entregamos, Senhor, nas tuas mãos. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Meninas, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Viu? Meninas, alunas do Barone também, Deus abençoe. Uma alegria vocês estarem aqui conosco, viu? É uma honra de tê-las aqui. Todas vocês, meninas Liberty, saudades também. Um beijão, Deus abençoe. Um bom restinho de semana, né? Abençoado. Deus quiser. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Fiquem com Amém, Deus. amém. Até quarta que vem, né? Até. Quarta que vem. Até. Gente, quarta que vem, viu? Às 8, se a internet permitir, né? Isso. Mas vai. se Deus quiser. Vamos